Olá para você que acompanha a programação da TV Unifev de Votuporanga. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia e pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre mudanças no Poupa Tempo. Durante essa pandemia foram alterados e facilitados vários serviços oferecidos pelo Poupa Tempo. Hoje são mais de 120 deles que você pode fazer aí do conforto da sua casa através da internet. No programa de hoje, vamos saber em detalhes que mudanças foram essas e como isso pode ser feito na prática. Não saia daí, o Cidadania já está no ar. Como vimos na abertura do programa, hoje nós vamos falar sobre o Poupa Tempo na pandemia. Com a pandemia do novo coronavírus, os serviços tiveram que ser alterados por conta das pessoas não se aglomerarem dentro das unidades. E para entendermos o que mudou, nós estamos aqui no Poupa Tempo de Votuporanga. E agora eu vou conversar com o Alberto Simão, ele que é gestor de qualidade do Poupa Tempo, do qual, antes de começarmos o nosso bate-papo, já agradeço em nome da equipe da TV Unifev, do programa Cidadania, a sua presença aqui hoje em Votuporanga para estar conversando com a gente. Muito obrigado. Danilo, nós que agradecemos a oportunidade, viu? E o que mudou? O Poupa Tempo, até antes da pandemia, a maior parte dos serviços eram prestados presencialmente nas unidades. Então vou te dar um exemplo. No caso do setor de identificação, o RG, primeira, segunda via, maior ou menor, o atestado de antecedentes criminais, a certidão de prontuário. E agora, com esse advento da Covid-19, as pessoas então não precisam mais vir ao posto, até por uma questão de segurança e respeitando aí esses protocolos. Agora, o que é importante ressaltar, eu vou pegar o exemplo do setor de identificação. Hoje, o RG, ele só, no caso, a presença do cidadão, ela é exigida ainda presencialmente no posto para os casos de primeira via, tá certo? Onde o cidadão ainda não tem nenhum cadastro do documento no estado de São Paulo, ou no caso de segundas vias para cidadãos que tiraram o documento antes de 2014. E por que antes de 2014? Porque hoje um cidadão que precisa de uma segunda via e ele já veio ou já compareceu ao posto de 2014 para até 2020, 2021, os dados já podem ser selecionados dentro de um sistema e ele então faz a solicitação através de um aplicativo que é o Poupa Tempo Digital ou através do RG Digital e ali ele recebe então todas as informações de como efetuar o pagamento da taxa, como solicitar o documento e esse documento vem digitalmente para o celular dele. Tá? Uma outra questão também é com relação ao atestado de antecedentes. Hoje você consegue fazer todos os serviços relacionados a esse documento via internet. Tá? E aí você gera um documento com chave de acesso e com chave de conferência para que quando uma empresa, ou então normalmente uma casa de detenção provisória, um presídio, que são os locais que solicitam, eles possam aferir a veracidade desse documento. Então assim, em se tratando do setor de identificação, mais de 70% dos serviços podem ser feitos digitalmente. Bom, a questão que nós falamos no início do programa, que é a pandemia do novo coronavírus, essa é uma grande preocupação no Poupa Tempo para poder dar a maior segurança possível para os usuários. Sem dúvida. Só para você ter uma ideia, antes da pandemia nós tínhamos 10 serviços disponíveis, né, na internet, nos meios digitais. Hoje são mais de 120 serviços. Um exemplo também que é importante ressaltar é com relação aos serviços do Detran. O Detran deu um avanço, um passo, né, muito importante na digitalização dos serviços. Né? Antigamente tudo era feito no Poupa Tempo, né? Tudo, absolutamente tudo, inclusive o licenciamento. Hoje nós temos todos os serviços, e aí diferente do setor de identificação, que ainda exige que a pessoa venha,
todos os serviços eles podem ser feitos pela internet. A única exceção é com relação a 2 serviços. No caso da transferência de veículos, mas assim, se tiver uma mudança de característica, cor do veículo, alteração das características, aí ainda é necessário você vir presencialmente, tá? E em alguns casos, mas isso muitos raros, os serviços de CNH. E para você ter uma ideia, o Detran também se aprofundou na questão de como oferecer esses serviços de forma digital. Por exemplo, antigamente você entrava, né, no site e aí você não tinha muita opção. Bom, veio a pandemia, Alberto, você me fala de 10 para 120, perfeito. Boa parte desses serviços é do Detran. E aí o que foi feito, né, para que a população buscasse esse entendimento? São vídeos tutoriais. Em cada serviço que você clica no Detran, você tem a opção de ter ali um vídeo de alguém te explicando o passo a passo de como navegar dentro do sistema. Então eu vou dar um exemplo da CNH, onde muita gente ainda busca o serviço presencialmente e não é preciso. Entra no site www.detran.sp.gov.br, lá você escolhe CNH, documento simplificado, faça por aqui, lá na internet. Aí, poxa, eu tenho aqui um número, o que é o número de registro? Clica lá, vai aparecer o videozinho tutorial dizendo, olha, o registro você encontra aqui ou encontra no verso da carteira. E com isso, as pessoas do conforto de casa ou então às vezes do escritório, enfim, de uma lan house, elas conseguem ter esse acesso e o mais importante, recebem o documento em casa e também digitalmente no celular, porque também a carteira de motorista ela está disponível nos meios eletrônicos, tá? O cidadão, por exemplo, que tem alguma restrição ou algum dado está divergente lá no cadastro do Detran, bom, aí ele vem presencialmente, então ele já teve uma vinda ao posto, já ficou exposto. E aí, para que ele não volte uma segunda vez aqui, além de ser encaminhada a CNH de forma digital, ele também tem a opção de receber isso pelos correios. Tá certo. Gostaria de reforçar, para a gente deixar bem claro para a população, uma dúvida que acredito que muitas pessoas ainda têm. Sim. A gente sabe que com a evolução da tecnologia, hoje é tudo através de QR Code, através do celular, você pode já mostrar a sua CNH para o policial, caso você seja parado, por exemplo, pelo celular, né, dessa nova tecnologia. Só que muitas pessoas também têm dificuldades e preferem o documento tradicional no papel. Inclusive, a gente acompanhou que houve uma mudança também, por exemplo, na questão daquele recibo que você tem para você transferir o veículo quando você vende, que não ia ter mais em papel. Gostaria que você explicasse para as pessoas que estão nos assistindo, por favor, o que só realmente está disponível pela internet, vamos dizer assim, e também através do papel, o que mudou, o que não mudou. Deixar bem claro essa questão, por gentileza. Correto. São duas questões. O CRLV é aquele documento verde que todo mês, de abril até dezembro, as pessoas têm ali placa 1, abril, placa 2, maio e assim sucessivamente para veículos. Os caminhões têm um outro calendário que também pode ser consultado através do site do Poupatempo, www.poupatempo.sp.gov.br. E aí é o seguinte, esse documento de andar, que é o que chamam de andar, que chamam CRLV, ele até o ano passado ele era emitido nos postos Poupatempo. A partir de um decreto, a partir de uma normativa, esses documentos passaram a ser digitais, tá? E aí o que acontece? Antigamente você vinha ao posto, efetuava o pagamento da taxa, que não necessariamente você também precisaria pagar a taxa no posto, você poderia já vir ao posto com a taxa paga no seu banco de relacionamento, por exemplo, tá? E aí você tinha a parte de emissão, então já tem uma espera, né? Porque são vários cidadãos buscando o mesmo serviço e os últimos dias eram os dias de mais movimento. E aí se pensou em fazer alguma coisa que tornasse isso mais prático e mais rápido.
que foi o documento digital. Então, hoje no celular você consegue ter baixado o documento e aí você anda com esse documento. Aí fica a dúvida, é obrigatório ou não fazer a impressão? Até o comecinho desse ano não era, mas aí sim veio uma normativa, um decreto, né, que os locais que oferecem o serviço devem obrigatoriamente imprimir o documento. Mas aí é que está a grande dica, tá? Não necessariamente o poupa-tempo precisa emitir esse documento, porque também através do site do Detran, você consegue com login e senha, e é como eu te disse, tem os vídeos tutoriais, ele é autoexplicativo, você consegue da sua casa, de uma lan house, do teu escritório, fazer a impressão. Por quê? Aquele documento verde em papel moeda, ele não existe mais. Hoje você imprime o documento de andar, que é o CRLV, em um papel sulfite A4, né? Por que é importante ter o documento? Só eventualmente se você for parado numa blitz e não tiver um sinal de celular ou não tiver a bateria. Acabou a bateria, né? Mas assim, a obrigatoriedade de portar o documento, ela não existe. Só quando você precisa apresentar. Alberto, eu quero ter o documento. Muitos cidadãos ainda vêm ao posto exigindo, né, ou querendo aquele documento verde. Esse documento não existe mais. E volto a repetir, pode ser impresso em uma folha de sulfite em qualquer local onde tem acesso à internet, acesso ao site do Detran, uma impressora. Muito bem lembrado a questão do documento de transferência, que é o CRV. Também igualmente ao documento antigo, ele não será mais impresso naquele papel verde moeda, né? Como é feito? Ele é todo informatizado, você faz todo o processo através do site do Detran, inclusive enviando por scanner ou por fotografia, enfim, anexando os documentos necessários para essa transferência. E quando emite o licenciamento do veículo, ele já vem o número do CRLV, ou melhor, do CRV no CRLV, o documento de venda no documento de andar. E ali você fica num único documento com as duas informações. Então, essa também é mais um avanço tecnológico para que as pessoas evitem de ficar com aquela montoeira de papel. Tá? Bom, estamos aqui na unidade do Poupa Tempo de Votuporanga e hoje estamos falando sobre as mudanças no Poupa Tempo e por conta da pandemia. Nosso convidado nesse primeiro bloco, a gente segue conversando com ele daqui a pouquinho, é o Alberto Simon, ele que é gestor de qualidade do Poupa Tempo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Não saia daí, o intervalo é bem rápido, eu espero você. Até já! Voltamos com o programa Cidadania. Hoje estamos falando sobre o Poupa Tempo na pandemia. Quais foram as mudanças que essa pandemia trouxe nos serviços oferecidos pelo Poupa Tempo? No primeiro bloco, nós conversamos com o Alberto Simon, ele que é gestor de qualidade do Poupa Tempo, e agora, no início desse segundo bloco, a gente continua o nosso bate-papo. Bem, voltando no nosso bate-papo, gostaria de deixar agora esse espaço aberto para a gente finalizar o nosso bate-papo. Quais são as principais dúvidas das pessoas ainda em relação a todas essas mudanças que a gente já falou no primeiro bloco? Bom, uma das dúvidas que frequentemente nós recebemos aqui no posto é com relação aos aplicativos, né? Se fala muito em aplicativos, o que são, né? Então, assim, nos celulares, as pessoas podem fazer a baixa através do Play Store ou do app. E aí nós temos quais aplicativos à disposição para que o cidadão possa usufruir aí dessa gama de serviços. O RG digital, então lá é simples, é gratuito, baixa e aí tem todas as informações. A carteira digital de trânsito, dentro da carteira digital de trânsito também tem a carteira de motorista, o documento do veículo, né, extrato de multas, né? Você tem aplicativos, por exemplo, da carteira de trabalho. Antigamente a carteira de trabalho também era feita presencialmente, hoje ela está inteiramente digitalizada. Então é muito comum as pessoas chegarem no posto, né,
esperando buscar esses serviços e falar, nossa, eu não sabia que isso estava disponível no aplicativo. Então, é muito importante que as pessoas entrem nos seus celulares e verifiquem quais os aplicativos, né, que estão à disposição. Tem o aplicativo do SP Serviços, que aí é uma gama enorme de serviços que são prestados através dos aplicativos, né? Outra dúvida também, muito comum que chega nas unidades, é em relação à carteira de motorista. Bom, a minha carteira venceu o ano passado, né, em dezembro do ano passado. Eu já tenho que renovar agora? Não. Existe uma portaria do Denatran que diz que as carteiras que venceram de 1º de janeiro de 20 até 31 de dezembro de 20, elas terão um ano para serem renovadas. Então eu vou dar um exemplo. Tenho a minha carteira que venceu em janeiro de 20, eu teria até janeiro de 21. A carteira de agosto até agosto de 21. A carteira que venceu em dezembro do ano passado, há 2 meses, eu vou ter até dezembro deste ano. Agora, precisa prestar atenção porque as carteiras que vencem em 21, que já é neste ano, em 2021, elas precisam ser renovadas dentro daquele período que é o prazo determinado. O Detran coloca um prazo de 30 dias a mais. Então, um exemplo, a minha carteira venceu hoje, dia 24 de fevereiro, eu vou ter até o dia 24 de março para renovar, mas ainda dentro deste ano, diferente do que foi o ano passado. Uma outra dúvida muito comum também que as pessoas têm é: eu preciso pagar o IPVA, vou dar uma corrida lá no Poupa Tempo. Não, não é necessário vir até a unidade, né? O IPVA você pode pagar no seu banco de relacionamento, nas casas lotéricas, e é muito simples. Esteja de posse do número do Renavan, verifique qual das opções você quer. É o pagamento à vista com desconto? É o parcelado sem desconto? É o pagamento à vista, pagamento sem desconto? Isso vale também, no caso, para carros, veículos 0 km, para IPVA atrasado, em tudo isso. O veículo 0 km, ele já, quando você faz a documentação, ele já entra ali com o cálculo e você pode fazer o pagamento sim no seu banco de relacionamento. Ou seja, pode ser feito todos os pagamentos de taxa no seu banco de relacionamento, não é necessário vir ao posto. Caso de licenciamento, por exemplo? Pois não. O licenciamento funciona da mesma forma, né? Então as pessoas ainda vêm ao posto para perguntar: olha, eu preciso fazer o pagamento do licenciamento, eu já perdi o prazo. Não, no seu banco de relacionamento. Alberto, eu não tenho conta no banco de relacionamento. Casa lotérica, tá? Aí você vai, entrega o número do Renavan, faz o pagamento e aí recebe digitalmente. É muito importante também, uma das dúvidas que os cidadãos têm é se quando vem ao posto precisa agendar ou não. Somente os cidadãos que estiverem agendados é quem pode ser atendido dentro do Poupa Tempo. Então, mesmo quando a pessoa não consiga fazer esse serviço de forma digital, ele, através do site do Poupa Tempo, ele entra, faz o agendamento e vem para a unidade com agendamento. E não se esquecer também da máscara. Sim, usa máscara, e aqui são feitos todos os protocolos sanitários. Tá certo. Nós estamos chegando já ao final desse nosso bate-papo, da qual eu te agradeço mais uma vez por ter nos acolhido aqui hoje com tanto carinho, com tanta dedicação. E eu deixo aí esses minutinhos finais para você fazer as suas considerações finais para as pessoas que estão te assistindo. Algum recadinho para a população, por favor? Nós que agradecemos, em nome do Poupa Tempo e do Governo do Estado, esta oportunidade de levar a população, não só de Votuporanga, mas da região, né, quem assiste aí o canal, e pedir para as pessoas, né, façam os serviços de forma digital e só venham ao posto se realmente não conseguirem, tá bom? A Angélica é uma das pessoas que procurou hoje o atendimento aqui do Poupa Tempo de Votuporanga. Primeiramente, obrigado por você estar aqui com a gente no programa Cidadania. Eu gostaria de saber se você sempre utiliza aí o serviço do Poupa Tempo. Eu estou sempre utilizando, né? Pelo aplicativo é bem melhor. Mas hoje, como eu não tinha conhecimento que para renovar a habilitação podia fazer pelo aplicativo, eu vim aqui mesmo, né? Que aí fica mais prático para a gente também.
E o que você acha dessas mudanças que teve agora por conta da pandemia, mas que, por outro lado, facilitou a vida do cidadão poder fazer aí tudo de casa? Aí é bem melhor porque tudo fica mais prático, né? A gente consegue fazer de casa mesmo, não precisa ficar perdendo tempo, perdendo horário de serviço, não precisa ter esse perigo. A Ariane também veio procurar um serviço aqui no Poupa Tempo. Primeiramente, obrigado por você estar nos concedendo essa entrevista. Você sempre utiliza o serviço do Poupa Tempo? É a primeira vez. Tá. Primeira vez. E o que você veio fazer aqui hoje, por exemplo? Transferir o endereço da minha CNH. E esse serviço você não poderia ter sido feito em casa ou não? Então, eu tive que agendar um atendimento aqui, aí eu vim pessoalmente tirar as dúvidas, porque como é a primeira vez que eu estou utilizando o serviço, por isso que eu vim hoje aqui. Na sua casa, pela internet, você nunca utilizou o Poupa Tempo? Não, é a primeira vez. Tá. E o que você está achando aqui do atendimento, do serviço do pessoal? Pessoal muito educado, atende a gente muito bem, estou gostando bastante. Assim como lá no Poupa Tempo, os escritórios despachantes também tiveram que mudar a sua rotina por conta da pandemia. E quem vai falar para a gente sobre essas mudanças é o Rodolfo Madaloso, ele está aqui ao meu lado, ele que é auxiliar despachante. Primeiramente, obrigado por você estar participando com a gente hoje no programa Cidadania. Conta pra gente o que mudou agora com a pandemia para vocês que atuam aí nesse serviço de despachante. O Estado inovou, né, na questão do sistema, né? Hoje está sendo tudo online, tanto o licenciamento, a gente está conseguindo fazer online, imprimir os documentos aqui no escritório, transferência, renovação de CNH, tudo por meio digital. Então, facilitou bastante. Muita gente está tendo dúvida na questão do sistema. Um exemplo, uma pessoa idosa, tal, não está conseguindo acessar, você entendeu? Então, o que a gente pede? Para procurar um escritório despachante de sua confiança, que a gente vai resolver para ele, vai fazer o licenciamento, a transferência, a renovação da carta, e a pessoa tem a opção dela também fazer no Detran, é todo o direito dela. Mas melhorou bastante a questão do sistema, ficou bem mais rápido do que o antigamente aí, você entendeu? O licenciamento hoje é digital, ele não tem mais aquele papel moeda que é obrigatório, ele consegue ser lido através de um QR Code, você entendeu? Ele, né? Vamos supor, se a pessoa não estiver portando ele e o guarda parar, ele consegue fazer a consulta mediante a placa para poder fazer a verificação se o documento do veículo está em dia ou não. Bom, e agora com a pandemia, essas alterações, como você disse, o trabalho nos escritórios despachantes aumentaram. Sim, aumentou bastante, graças a Deus aí pra gente, muita gente está vindo procurar. Lembrando que todos os despachantes têm um honorário acessível para o cidadão, você entendeu? Um preço justo e com mais agilidade. A gente vai entregar tudo prontinho para a pessoa, você entendeu? E você acha que mesmo agora, após esse período da pandemia, isso vai ser uma tendência que deve continuar para facilitar a vida do cidadão? Ah, sim, vai continuar. Até, eu esqueci de falar anteriormente, não só o licenciamento ficou digital, o recibo também. Antigamente a gente tinha ele impresso em papel moeda, que deveria ser preenchido, né, quando fosse vendido e reconhecido firma. Hoje ele é online, é uma inovação que aconteceu agora em 2021. Então a pessoa não tem como perder o recibo. Vamos supor, ela faz uma transferência, o recibo vai ficar arquivado no sistema do Detran, ela só vai procurar esse documento a hora que ela for vender, então ela não tem como perder, extraviar, enfim, nada. Vai fazer o preenchimento aí que vai no cartório e reconhecer firma. Hoje está tudo no formato digital, a carteira CNH, o licenciamento, o recibo, e tende só a melhorar, né? Mais facilidade para o cidadão. Bem, com certeza muitas pessoas achavam que quando passou tudo a ser digital, a maior parte dos serviços digitais, que o despachante ia acabar. Assim como surgiu a internet, o rádio vai acabar. Quer dizer, pelo contrário, né? Hoje o serviço despachante continua sendo muito importante. Continua, e a gente vai caminhando lado a lado aí com a internet, né? Com a inovação. E a gente torna a ressaltar. Quem tiver alguma dúvida, procura um despachante de sua confiança, a gente vai resolver, combina um honorário legal para a pessoa, e sai o despachante, o cliente, todo mundo contente. Tá certo. Bom, assim também como você disse, as pessoas às vezes têm dificuldades, principalmente aquelas, né, que não têm tanto contato com o computador, com o celular, enfim, têm dificuldades com relação às tecnologias, mas no site do Detran e tudo mais, existem, como nós já podemos verificar lá no Poupa Tempo, existem caminhos que podem te ajudar a chegar aonde você precisa. Isso, a gente pede para a pessoa estar dando uma olhadinha no site, né, que é todo o direito dela também, querer dar uma economizadinha no bolso,
Se não conseguir, procura um despachante de sua confiança. A gente orienta para não deixar para a última hora, porque hora que passar a pandemia, já está a fiscalização voltando ao normal. Então, quem tiver com o seu documento vencido, tanto o licenciamento, a transferência, a CNH, pode ocorrer de levar multas e todos os encargos de estar andando irregular na lei. Tá Você certo. entendeu? E o que a gente pode observar também é que serviço não falta, né? As mesas cheias de papéis, quer dizer, vocês estão aí a todo vapor mesmo com a pandemia. Opa, graças a Deus, ainda bem, estamos aí com bastante serviço, todos os escritórios aqui em Votuporanga, né? E vamos seguindo aí, né? Não pode parar, tem que ir lutando. Tá certo. Olha, Rodolfo, mais uma vez, obrigado pela sua participação no programa. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo, né, ficaram satisfeitas com o programa de hoje, tendo em vista que nós estamos também ao Poupa Tempo, esclarecemos muitas dúvidas. Agora você também falando pra gente desse importante trabalho dos despachantes. Então fica aqui nosso agradecimento mais uma vez para você. Opa, muito obrigado, eu que agradeço. Se precisar, estamos aí à disposição. Tá ok, obrigado. Está aí, portanto, então no programa de hoje você pôde tirar algumas dúvidas sobre os assuntos relacionados a documentos, né, a relação a CNH e outros tantos documentos e serviços que são oferecidos pelo Poupa Tempo, Detran e também pelos despachantes. Para você que esteve com a gente, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e eu aguardo você na próxima semana com mais um tema do seu interesse aqui no programa Cidadania. Muito obrigado e até lá!